Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre distribuição de frequência, só que agora a gente vai aprender a construir histogramas, polígonos de frequência e também gráficos de ogiva. Bom, eu vou usar duas abordagens aqui, igual eu falei para vocês, que são as mais comuns para distribuição de frequência. Vou usar a classe sem aquelas barrinhas do lado e a outra com a barrinha ali do lado esquerdo, tá bom? Vamos lá? Galera, para vocês construírem um histograma, primeiramente vocês devem fazer a distribuição de frequência de todo o conjunto de dados de vocês. Só que o histograma ele tem algumas propriedades que elas devem ser obedecidas. Então, a primeira que a gente tem é que a escala na horizontal ela é quantitativa e indica os valores dos dados, tá bom? Então, na horizontal ali, a gente acaba colocando os valores dos dados e a escala vertical indica as frequências das classes. Então, na horizontal é aquela divisão de classes ali com aquela escala já pré-determinada. Na vertical, já é uma frequência absoluta ou frequência relativa, tá bom? A característica principal aí do histograma é que as barras são consecutivas e devem estar encostadas umas nas outras, ou seja, elas devem estar justapostas, uma coladinha na outra, tá bom? Então, para a gente poder deixar ela uma coladinha na outra, a gente vai fazer uma fronteira das classes. O que é isso? Eu não tenho aquele resultado 65, que foi o meu primeiro dado, e é a minha primeira e é o meu limite inferior de classe da minha primeira classe. Para os limites inferiores, eu vou subtrair meio. E para os limites superiores, eu vou adicionar 0,5. Então, a característica aqui é a seguinte: a fronteira superior de uma classe sempre será igual à fronteira inferior da classe seguinte, justamente para que as barras fiquem coladinhas uma nas outras, tá bom? Bom, essa aqui é uma abordagem do livro que a gente está trabalhando, que é o livro do Larson. Mas tem outros autores que trabalham um pouquinho diferente. Mas tudo isso aqui é só uma maneira de você fazer uma escala, tá certo? Então vamos lá, a gente vai aprender a construir um histograma de frequência. E aí, igual eu falei para vocês, no limite inferior eu sempre vou subtrair meio e no limite superior eu vou sempre acrescentar meio. Então são as fronteiras. Então aqui eu tenho a minha tabela, eu tenho as minhas classes, né? Primeira classe 65 a 104, mas aí a fronteira de classe ficou 64,5 até 104,5. E aí se você pegar a segunda classe, que é de 105 a 144, a fronteira de classe é o 104,5 a 144,5, justamente para que aconteça esse encontro aqui, né, dessas duas, para que lá na hora de construir um histograma, as barrinhas sejam coladinhas umas nas outras. É só para isso, tá, gente? É só para isso. Bom, então aqui eu já consigo construir o meu histograma. Observem aqui a figurinha B. Ela está falando assim, ó, 64,5 até 104,5. Teve quantas observações, né? Qual foi a frequência absoluta? 6. Então, eu coloquei a minha barrinha aqui. E de 104,5 a 144,5, 9. Opa, a barra aqui é colada uma na outra, tá vendo? Ela é justaposta. Então, a gente pode fazer isso. Também coloquei aqui na figurinha A a mesma coisa, só que indicando a escala aqui, o ponto médio, né? E aí, reparem, no eixo horizontal, eu tenho um eixo quebrado, né, aqui no começo. Ele não é colado na escala 65, ele não começa de 65, ele começa um pouquinho antes, justamente para poder deixar aqui um espaçamento para o eixo vertical. Então, nada mais é, galera, que você montar uma escala, tá bom? Então, feito isso, você pode abordar dessa maneira, igual a gente está falando, ou de outras formas também. Alguns livros deixam um pouco você livre, você não precisa de começar com o dado 65, ele é o menor dado
do seu conjunto de dados. Você poderia começar de 60, e aí você já deixaria esse espaço aqui natural. Mas aí são outras abordagens e só outras maneiras de montar escalas, beleza? Então, adiante aí a gente consegue mostrar que o histograma ele é construído da seguinte forma. O eixo horizontal é onde eu coloco as minhas classes ou as minhas fronteiras de classe, tá bom? E o eixo vertical eu posso colocar tanto a frequência absoluta quanto a frequência aqui, ó, que eu acabei de colocar, relativa, ou seja, para a gente trabalhar em termos percentuais, que é o mais utilizado, tá, gente? Então, aqui, ó, de 104,5 a 144,5, os dados ficaram representados em torno de 0,30, ou seja, 30%, né, igual a gente discutiu na aula passada. Então, essa forma aqui é uma forma bem interessante de a gente trabalhar, e é a mais usual. Então, qual a interpretação deste gráfico? Então, podemos aqui ó, rapidamente verificar que 30% dos navegadores GPS têm preço entre 104,5 e 144,5, informação que não é imediatamente óbvia no histograma de frequência absoluta. Lógico que aqui na frequência relativa eu já trago as porcentagens, então é bem mais instigante você falar em termos percentual, te dá uma visão mais global, tá? Então, tentem trabalhar sempre com um eixo vertical aqui, a frequência relativa, tá certo? Bom, entendido como é a construção do histograma, a gente parte para um outro gráfico, que é construir um polígono de frequência. E ele é muito simples de construir, porque a gente já fez o histograma e aí ele vem de bandeja. Por quê? Porque a gente vai acabar usando no eixo horizontal os pontos médios das classes. Então, agora aqui eu não uso mais as fronteiras de classe, tá? Eu uso os pontos médios. Então, aqui na primeira classe, não era 84,5? 84,5 ele tinha uma frequência de 6. Aqui, 124,5, a frequência era de 9. Aí a gente foi lá e marcou os pontinhos, né? Então, a gente está marcando esses camaradas aqui. Depois, na classe 3, 165, 164,5. Então, a gente vai interligando esse polígono, ó. Vamos fazendo isso até chegar ao nosso último dado, que era 324,5. Então, a gente foi interligando tudo aqui. E aí, para a gente poder fechar o polígono, a gente extrapola aqui, tanto pelo lado esquerdo, para a gente chegar, né? Então, a gente subtrai 40 do nosso primeiro ponto médio, que é 84,5. Então, ficaria 44,5 para a gente poder fechar um polígono, né? E da mesma forma lá na parte superior, e eu somo mais 40 para poder também bater aqui em cima do eixo horizontal. Então, a gente consegue fechar o nosso polígono de frequência. E qual a interpretação que a gente pode obter aqui do polígono de frequência? Então, ó, podemos ver que a frequência de navegadores GPS aumenta até o preço de 124,5 e depois ele começa a decrescer. E foi isso que a gente observou, né? Deixa eu apagar um pouco aqui esse rabisco, que a gente conseguiu observar que ele teve um pico aqui, ó, em 124,5. Então, o polígono de frequência também traz outras informações para a gente. Basicamente, ponto médio, tá? Na escala horizontal. Isso que tem que ficar claro aqui para vocês. E aí, aqui eu posso usar no eixo vertical ou frequência absoluta ou frequência relativa. Aí fica a critério de vocês. Bom, feito o polígono de frequência e o histograma, agora a gente parte para um outro gráfico, chamado gráfico de ogiva. Também ele é chamado de um gráfico de frequência acumulada. O que é esse gráfico? Eu trouxe aqui a definição para vocês. É um gráfico de linhas que mostra a frequência acumulada até cada classe em sua fronteira superior. As fronteiras superiores são marcadas no eixo horizontal e as frequências acumuladas são marcadas no eixo vertical. Vou trazer aqui os caminhos para a gente construir um gráfico de ogiva. Então, a primeira etapa aí, construa uma distribuição de frequência que inclua uma coluna com as frequências acumuladas. Beleza, foi o que a gente fez lá no vídeo passado.
a gente pega, já constrói tudo de vez, porque depois fica fácil de montar os gráficos, né? Já faz as classes, a frequência absoluta, a frequência relativa, ponto médio e a frequência acumulada. Bom, segundo passo, especifique as escalas horizontais e verticais, né? Horizontal e vertical. A escala horizontal consiste nas fronteiras superiores das classes e aí a vertical indica as frequências acumuladas, tá? O terceiro caminho, assinale os pontos que representam as fronteiras superiores das classes e as fronteiras acumuladas correspondentes. 4. Conecte os pontos em ordem da esquerda para a direita com os segmentos lineares. E quinto, o gráfico deve começar na fronteira inferior da primeira classe e deve terminar na fronteira superior da última classe. Falando assim, fica um pouco confuso. Vou mostrar para vocês como que a gente constrói esse gráfico de ogiva. Então, é o seguinte, a gente vai pegar as fronteiras superiores, ok, da classe. Então, eu pego aqui, eu começo com 104,5, 144,5 e 184,5. E interligo com a frequência acumulada, tá certo? Então, ó, note que o gráfico começa em 64,5 e a frequência acumulada aqui nesse ponto é 0. Então, e termina lá em 344,5, que a frequência acumulada é 30, porque a gente tem 30 dados. Então, pegando aqui, ó, o primeiro é 64,5, 0, beleza. Mas aqui o 104,5 é 6. Tá aqui, 6, né? Depois, 144,5, 15. Fui lá e marquei. Então, ele está sendo o quê? Acumulado, ó. 184,5 vai ser o 21. E aí, até ele chegar no 30. Beleza? Professor, qual a interpretação desse tipo de gráfico? A gente já viu anteriormente também, mas vou colocar aqui só para a gente relembrar. Aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Quando a gente tem o 25, por exemplo, aqui, ó, 25 navegadores, está batendo aqui em 224,5. O que a gente pode interpretar? Que 25 navegadores GPS custam 224,5 ou o quê? Ou menos, né? Ou menos. Além disso, o que a gente pode também interpretar? O maior aumento na frequência acumulada ocorre entre 104,5 aqui e aqui. Porque se você começar a observar a inclinação da reta, né, dessa partezinha aqui, ó, ela que está mais inclinada. Se ela está mais inclinada, foi aonde ela cresceu mais rapidamente. E foi mesmo, se a gente observar aqui, ó, de 6 ela já pulou para 15. Depois, ó, de 15 para 21 teve uma variação ainda grande, mas não tanto igual a primeira. Depois aqui, ó, de 21 para 25, a variação foi pequena. De 25 para 27, a variação também foi pequena, tá bom? Bom, então o gráfico de ogiva pode trazer sempre esse tipo de interpretação, tá bom? Isso é bem interessante a gente observar. Bom, agora eu vou fazer um outro exemplo, só que usando aquela outra simbologia. Lembra que eu falei para vocês? Classe aqui 65, barrinha, tracinho 105. Classe 2, 105, barrinha, tracinho 145. Vou fazer agora com essa abordagem para vocês verem que não tem muita diferença na forma de fazer, é só na hora de fazer as marcações para escolher aí a frequência absoluta. Qual é o nosso exemplo? Tá aqui, ó. O Nielsen Home Technology Report fornece informações sobre a tecnologia de aparelhos domésticos e sua utilização. Os dados a seguir correspondem ao tempo em horas do uso de computadores pessoais durante uma semana. Para uma amostra de 50 pessoas. Utilize 8 classes. Opa, ele já colocou aqui, ó, que ele quer que use 8 classes. Então, aqui eu tenho 50 dados. E aqui os dados são quebrados, perceba. 4,1, 1,5, 10,4 e assim sucessivamente. Bom, então sintetize os dados construindo o que é pedido. Construa uma frequência absoluta, relativa, frequência absoluta acumulada, depois faça os gráficos de histograma, polígono de frequência e ogiva. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a amplitude, né? E para descobrir a amplitude e já calcular aí quanto que vai ser cada classe, né? Como que ela vai andar, a gente pega o maior dado,
que aqui a gente pode observar que foi 14,8 e o menor resultado, que foi 0,7. A gente subtrai isso e divide pelo número de classes. Esse 8 aqui é o número de classes que o exercício sugeriu, tá? Utilize 8 classes. Então, chegou aqui, deu 1,76. Então, isso aqui é aproximadamente 2 a amplitude de classe. Então, beleza. Então, aqui a gente pode construir da seguinte forma, ó. O tempo, eu posso começar de 0. Eu poderia começar de 0,7? Poderia. Mas aqui eu vou dar um pouquinho, uma margem maior, para que a minha escala ela fique sempre andando em números inteiros. Então, eu vou começar de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Então, perceba, não necessariamente você precisa começar do 0,7, porque ficaria uma escala um pouco quebrada aqui, né? E escalas boas são escalas com números inteiros, tá bom, gente? Então, perceba, olha a diferença desse exercício para o exercício anterior. E a gente já está dando umas dicas aí de como construir boas escalas. Então, coloquei aqui minhas escalas e ela vai até 16, né? Então, perceba, o meu maior dado foi 14,8. Então, a minha última classe aqui, ela tem que ser maior, né? Igual está aqui, ó, 16, tem que ser maior do que 14,8, porque eu não posso deixar dados faltando, tá certo? Então, vamos lá. Quais são a quantidade de números aí que estão entre 0 e 2, mas não especificamente em 2. 0 até 1,9, né? 99, 1,99. Porque o 2 aqui ele não é incluído, porque ele não tem aquela barrinha, como eu já falei para vocês. Então, a gente pode vir aqui marcando. Ó, tem esse daqui, 1,5. Mais qual? Aqui, 1,6. Na segunda linha, eu tenho... Não tenho nenhum. Não tenho. Na segunda linha, ó, poderia ter esse 2, mas esse 2 aqui, opa, ele vai entrar na segunda classe. Então, não coloca ele agora. Aqui na terceira linha, deixa eu ver se eu tenho mais um. Não. Na quarta linha, eu tenho 0,7, então eu vou marcar aqui. E agora aqui na última linha, eu não tenho mais nada. Então, nesse primeiro aqui eu tenho 3. Eu vou lá e escrevo aqui, 3. Frequência relativa. Eu vou pegar 3 e vou dividir por quem? 3 e vou dividir pelo meu conjunto de dados. Vou dividir por 50. Vai ficar um número pequenininho aí, né? Então, vai ficar 0,06. A frequência absoluta acumulada. Por enquanto, eu não tenho como somar nada. É 0, né? Acumulado está acumulando 0. Então, 3 mais 0, 3. Está aqui. E o tempo médio é pegar o ponto médio, que é somar 0 mais 2. 0 mais 2 e dividir por 2, que aí dá 1. Então, eu já tenho a minha construção aqui, né, dessa primeira classe. E aí agora eu vou fazendo para as outras classes. Bom, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu já fiz isso aqui para vocês. E aí, tá aqui, ó. Todas as contagens, elas estão colocadas, todas com a frequência relativa, a frequência absoluta e as frequências acumuladas. Ó, perceba aqui, ó, na segunda classe, a frequência absoluta foi 13. E aí aqui, na frequência absoluta acumulada, eu vou pegar o 3 mais 13, que está dando aqui, ó, 16. E o tempo médio, 2. 1 mais 4, depois dividido por 2, está dando 3. Então, eu já consegui montar todo o meu quadro aqui, tá bom? E aqui, galera, fica fácil. Fiz essa parte mais complicada, agora a gente começa a construir os nossos gráficos. Vamos lá, vou construir o histograma e o polígono de frequência aqui junto, tá bom? Então, eu vou usar o tempo de uso de PCs, né, no dia aqui na escala horizontal, e no eixo vertical vou usar a frequência absoluta para esse caso. Então, vamos lá, ó. De 0 até 2, eu tenho 3. Então, tá aqui, né? Mais ou menos aqui, tá? E aí, o outro, de 2 até 4, 13. Então, de 2 até 4 vai ser mais ou menos até aqui. Vai ficar um pouquinho difícil de fazer a figurinha, mas vamos lá. De 4 a 6, 17. Então, tá dando mais ou menos aqui. Ó, até... Opa, isso aqui ficou bem
Mas perceba, ó, até o 6, até o pontinho 6 aqui. Depois, de 6 a 8. De 6 a 8, eu tenho 7, então tá mais ou menos aqui, né? Olha como que eu construo o meu histograma. De 8 a 10, eu tenho 3. Então, vai ser aqui, ó. 8 a 10. De 10 a 12, eu tenho 4. Então, vai ser um pouquinho mais para cima. De 12 a 14, eu tenho 2. E de 14 a 16, eu tenho apenas 1. Então, perceba que o nosso histograma está aqui. O que ficou um pouquinho diferente do outro é que aqui ele já está começando do zero, né? Ele está começando em cima aqui do eixo, mas isso não tem problema. A gente já conseguiu ver a distribuição. Vimos aqui que a maior frequência aí do tempo de uso está em torno de 4 e 6, né? Com 17. E a gente consegue ter outras interpretações também. Bom, para fazer o polígono de frequência, a gente vai pegar os pontos médios. E aqui ficou muito fácil de fazer, porque ó, de 0 a 2, 1. Então, 1 vai ser meu ponto médio. Aqui, 3, né? Depois, de 4 a 6, esse vai ser sempre o ponto intermediário. Então, quando você constrói uma escala bem feita, quando você faz uma escala bem feita, você já consegue obter os pontos médios das classes mais facilmente. Então, aqui, ó, de 6 a 8, 7... Então, a gente vai construindo tudo isso aqui. Então, como que vai ficar? Eu vou usar o ponto médio e vou marcar aqui a minha frequência absoluta. Então, esse camarada aqui é um pontinho. Vou mudar aqui a cor para não ficar difícil de visualizar. Então, esse daqui vai ser o meu primeiro pontinho, né? Porque o ponto médio 1 e a frequência absoluta 3. O segundo pontinho vai ser o 3. E aí, eu marco aqui o meu 13. O 5, eu vou estar lá no 17, é assim? E, bom, a gente já conseguiu observar que vão ser esses pontos aqui intermediários, né? Então, aqui eu vou fazendo as minhas ligações. Aí, perceba que teve uma inclinação de reta muito grande aqui da primeira classe para a segunda. Depois cresceu menos e agora começou a cair. Começou a cair. Aí, você vai interligando os pontos médios aí, ó, entre eles. Você vai construindo seu polígono de frequência. Bom, aí aqui, para a gente poder fechar, qual seria o próximo ponto médio? Que esse daqui é o 15, né? Esse aqui é o 17. 17, 0, né? Seria aqui. E aqui eu teria que fechar aqui no menos 1, mas não tem como. Então, a gente vai fechar aqui no 0 mesmo, só para a gente poder fechar o polígono, tá? Então, esse aqui seria o nosso polígono de frequência. E a gente teve uma alta, né? Do primeiro para o segundo, tá? Perceba a inclinação da reta. Depois a gente viu também que teve uma queda quando chegou aí no ponto médio 5. Então essas são as observações que a gente pode ter com o polígono de frequência. Perceba que a maneira que a gente fez foi um pouquinho diferente da anterior, mas a gente conseguiu obter os mesmos resultados, tá? Bom, feito tudo isso, agora basta a gente fazer o nosso gráfico de ogiva. E a característica do ogiva é qual? No eixo horizontal, eu continuo usando as minhas classes, tá? Mas aqui agora no eixo vertical, é uma frequência absoluta acumulada, ou frequência relativa acumulada. Aí vai ficar a critério de vocês. Então, bastaria eu construir da seguinte forma. Então, aqui eu não coloquei a escala, né? Mas vamos supor que nossa escala seja partindo do 0, né? Aí depois 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aí já dá para fechar, né? Então, vamos supor mais ou menos uma escala aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Pronto. A gente tem mais ou menos a escala, porque os nossos dados vai de 3 até 50, então eu consigo agora contemplar todos eles, né? Então vamos pegar lá o primeiro. Bom, no gráfico de ogiva eu vou pegar aqui o limite superior, né? Que é o 2. Vou até mudar de cor aqui para poder facilitar a visualização. Então, o 2 teve a frequência aí de 3, né? Beleza. Depois, de 2 a 4,
Vou pegar o 4 aqui, foi 16. Então, vai estar mais ou menos por aqui o pontinho. 16. Depois, o 6 foi lá em 33. Então, foi mais ou menos por aqui. O 8 foi em 40. Então, o 8 está basicamente aqui, né? 40, depois 43. Aí ele começou a ficar menor. Depois 47, que vai estar aqui mais ou menos, né? Depois 49 e depois 50. Então, o nosso gráfico aí... E aí eu só não vou conseguir interligar esses pontos direitinho aqui, tá, gente? Mas aí vocês conseguem entender, porque a outra figurinha ficou melhor. Aqui eu resolvi fazer na mão. Então, esse aqui seria o nosso gráfico de ogiva, aumentando os pontos aqui para vocês visualizarem melhor. Bom, galera, então para fechar aqui o gráfico de ogiva, por exemplo, a gente poderia ter uma interpretação, ou outras interpretações, né? Mas vamos pegar uma aqui para a gente só exemplificar. Que 33 pessoas usaram um computador de 6 dias ou menos, né? Porque aqui a gente já viu, ó, que está batendo de 6 dias ou menos, mas não exatamente nos 6 dias. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.